Bom, pessoal, o que Bolsonaro, Lula e o Jeffrey Epstein têm a ver? Ok? Eu vou falar para vocês, para quem não sabe quem é o Jeffrey Epstein, né? A gente vai fazer um resumo breve aqui e depois eu vou explicar como que o Bolsonaro e o Lula entrou, né, nessa história desses arquivos revelados, né? E isso ajuda até a gente entender o porquê que o Lula tá no poder hoje, por que o Bolsonaro está onde tá e por que o Trump, né, também sofreu um atentado lá quando ele estava fazendo as suas movimentações pré-eleições, né, os seus discursos lá pré-eleição, pré-votação das eleições americanas, ok? Eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disse, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade sempre a verdade aqui no Brasil, que é assim que a gente vai conseguir, né, ter uma direita mais forte aqui no nosso país. Pessoal, vamos lá. Quem era Jeffrey Epstein, né? Esse cara, o Jeffrey Epstein, ele era, a gente pode dizer que ele era um informante, né? Existem rumores de que ele era um agente da CIA e tudo mais, mas ninguém sabe se ele realmente foi, ninguém, né, nunca vai saber, a não ser que futuramente sejam vazados alguns arquivos que comprovem isso. Mas antes disso, Jeffrey Epstein começou como um professor de matemática numa escola de elite americana. Ele era um cara muito bom com números, professor de física e matemática em uma escola, né, da elite americana. E foi aí que ele começou a sua carreira, né, porque ele conheceu um dos pais dos alunos, esses pais dos alunos tinham um escritório de investimentos, e ele foi trabalhar com um desses pais. E como ele era muito bom com números, né, tinha uma facilidade muito grande, ele ascendeu, né, ele teve uma ascensão na empresa muito rápida, virou sócio. Depois que ele virou sócio, né, acabou tendo um entrosamento, né, dentro daquele ambiente, conhecendo pessoas, e após isso abriu o seu próprio escritório, né, de family office. Mas tinha um ponto, esse escritório tinha somente um cliente, né, ele cuidava somente de uma conta, era um escritório que aceitava somente clientes acima de R$1 bilhão. E quem era esse cliente? Esse cliente era nada mais, nada menos do que o dono da Victoria's Secret. O dono da Victoria's Secret se chama Leslie Wexner. E o que aconteceu? Eles tiveram uma relação de muita confiança e o dono da Victoria's Secret, o Leslie Wexner, deu autonomia, né, e liberdade para o Jeffrey Epstein, este moço aqui, ter acesso a toda a sua fortuna. E foi aí que começou toda a sua história. Esse Jeffrey Epstein, ele foi uma pessoa que teve atuação no cenário global dos anos 90 até os anos 2005. Por que 2005? Porque 2005 foi quando começou a estourar aí, né, os primeiros escândalos, né, de denúncias e tudo mais. Mas o que ele fazia era nos bastidores, certo? O que ele começou a fazer nos anos 90? Ele começou a dar muitas festas, né, conhecer toda a elite global e, né, fazer essas festas onde tudo rola, mas ao mesmo tempo ele registrava isso. Como o Vorcaro aqui, como se ele fosse o Vorcaro, o celular do Vorcaro, não tem todas as festas de Brasília que tinha uma mansão lá, que todo mundo ia lá para fazer loucura? É a mesma coisa, só que aqui é nos Estados Unidos, né? Então vamos lá. E aí, a partir do momento, né, ele começou a chantagear as pessoas, dizendo, eu tenho aqui um arquivo seu que vai te entregar, que vai acabar com a sua reputação e tudo mais, né? E como eram sempre pessoas de muita reputação, né, pessoas muito ricas também, né, da elite, e as pessoas ficavam com medo. E ele conseguiu fazer isso, né, extorquir muita gente, né? Só que isso começou a vir à tona, mas começou a vir à tona aos poucos, né, aquela coisa toda, ele foi conseguindo, né, as pessoas tinham respeito por ele, sim, as pessoas gostavam dele, ele era uma pessoa muito inteligente, mas só que o podre dele, né, a parte embaixo da coberta, as pessoas ainda não descobriam e demorou um pouco para as pessoas entenderem quem que era o Jeffrey Epstein, entendeu? Ele conseguiu esconder durante muito tempo, entendeu? Então, durante esse tempo que ele conseguiu esconder, muitas pessoas pediam conselhos para eles. Uma das pessoas era o Noam Chomsky, né, o guru da esquerda, e o outro é o Steve Bannon, que era o conselheiro do Trump. Ok? E aí como que a gente chega no Bolsonaro e no Lula, né? Naquele momento que o Bolsonaro tomou a facada, o Lula estava preso, né? E o Noam Chomsky, este senhor aqui, pessoal, este senhor era o Noam Chomsky. Esse cara, ele é nada mais, nada menos do que um guru da esquerda, né? O filósofo da esquerda, né? O cara que entende, é o cara que faz, né? Que tenta criar toda a estratégia para a esquerda se perpetuar ali no mundo, né? E a elite global continuar ali controlando todo esse cenário aí que a gente estava vendo antes do Trump, certo? Esse cenário woke, ok? Não sei se vocês conhecem o George Soros, né? Como se o George Soros fosse a pessoa que financiasse e esse cara é a pessoa que mentaliza, ok? E aí o que acontece aqui? Aqui a gente tem, no momento que o Lula estava preso, não sei se vocês lembram, estava rolando aquele movimento Lula Livre. Este cara aqui, depois que ele saiu da visita ao Lula, ele mandou um e-mail
pro Epstein, perguntando, também pedindo conselho, falando assim, meu, pô, como que a gente consegue, né, fazer o Lula sair aqui, né, tá tendo um movimento de Lula livre e tudo mais, mas parece que não tá, né, não tá dando muito certo naquele momento, né, até então Lula ainda estava preso. E aí, a gente teve também, junto desse e-mail, logo depois, a gente teve um e-mail do Steve Bannon. Steve Bannon era este rapaz aqui, ó. Ele era o conselheiro do Trump, ok? Este cara aqui. O Steve Bannon, ele mandou um e-mail para o Epstein pedindo um conselho, perguntando, pô, o que você acha de eu... o que você acha de eu ser conselheiro também da família Bolsonaro, né? E aí o Jeffrey Epstein falou, bom, o Bolsonaro, ele é como se fosse um... Ele diz aqui umas palavras, é como se fosse... O Bolsonaro, ele é o antiglobalista, né? Aquele cara que quer a independência do Brasil, aquele cara que quer que o Brasil seja forte, seja soberano, né? Que, pô, estimular a economia do país, fazer o país crescer, totalmente contra aquelas questões de meio ambiente e tudo mais, tudo que é só balela, entendeu? Então, o que acontece? O Bolsonaro, ele não era o boneco perfeito para a elite de Bruxelas, tanto que o Epstein cita, né? Bruxelas não vai gostar disso. Bruxelas nada mais nada menos do que a capital da União Europeia, ok? E lá se concentra uma elite mundial onde eles são muito globalistas, né? Eles são muito voltados mais para a esquerda, entendeu por quê? Porque esses pontos, eles causam mais... É tipo como se fosse um caos controlado, entendeu? Então essa esquerda, essa elite esquerdista de Bruxelas, eles preferem um caos controlado para esses países nunca evoluírem e continuar essa dependência deles, ok? E é assim que eles lucram mais. E o Lula, no caso, era o melhor personagem para eles, porque o Lula é o cara da esquerda, é o cara que aceita todas as questões, né, os temas globalistas, de meio ambiente e bababá, toda aquela coisa, entendeu? O Lula é o boneco perfeito para você manter o Brasil no caos, mas ao mesmo tempo um caos controlado, ok? Só que aí, o que né, a gente vê, né, hoje a diferença, né? E aí é como que a gente entende, né? Por que o Lula tá hoje, né? Então a gente também vê vários outros arquivos juntos a esse aqui, né? Que as eleições do Brasil, né, onde o Lula entrou em 2022, foram fraudadas, ok? Teve muitas fraudes, né? Na época do Biden ali, tiveram, né, que envolvem também o Barroso e tudo mais, né? Tiveram, né, muitas questões de infiltração nas urnas eletrônicas e tudo mais, esses assuntos delicados que eu também não posso ficar desenvolvendo muito aqui. E aí, né, o Jeffrey Epstein, tipo, fala nesses e-mails, né, ele cita, né, nesses e-mails que o Bolsonaro é justamente o oposto do Lula, coisa que a gente já sabe, né. E aí falou, bom, o Bolsonaro ganhando, ele vai ser totalmente, né, contra, né, e sim vai ter um trabalho para tirá-lo de lá, né. E realmente teve, pessoal. Olha só o que a gente viu aí nos últimos anos, né? No ano passado, no ano retrasado, né? A gente viu toda essa movimentação. Olha só o que o STF fez, né? Com o Bolsonaro. E o Lula, mesmo, né? Com tudo, tá lá firme e forte, né? A gente espera que ele saia, né? A gente tem aí nomes fortes, né? Como Flávio Bolsonaro e tudo mais, mas assim, vocês entendem que em determinados pontos, assim, da história, muitas pessoas dizem, é conspiração, não sei o que. Não, pessoal, não é. Existe sim as pessoas, existe um grupo de pessoas onde detém aí de um poder econômico muito grande, que tem uma mentalidade que não favorece, né? Por exemplo, nós aqui do Brasil, não favorece o Brasil. E existe um outro grupo que favorece. É por isso que, por exemplo, quando vem o Trump, né, com essa cabeça diferente contra, né, saindo de todos esses, por exemplo, os Estados Unidos saiu da ONU, saiu de tudo, né, porque é tudo, eles têm tudo uma filosofia esquerdista, né, eles não querem ajudar, eles querem só atrapalhar, eles querem manter o caos controlado. E foi por isso também que é aí que a gente chega na conclusão que tentaram matar o Trump. Beleza? Lembra quando tentaram matar o Trump? Passou de raspão aqui na orelha dele. Então, assim, pessoal, é algo, assim, bem sujo mesmo, é algo obscuro, e isso acontece, sim, é porque é óbvio, né, que aqui a gente está trabalhando, a gente está linkando informações, linkando fatos, ok? E aí, né, o porquê que o Bolsonaro, né, e o Lula foram mencionados foi justamente por causa disso, né, foi uma conversa entre um lado e o outro, né, representando o Steve Bannon, representando o conselheiro do Trump à direita, o Noam Chomsky ali na época do governo, né, do Lula preso ali, movimento Lula também, conversando com o Epstein, mandando e-mail para ele também, querendo conversar sobre esse ponto, né, e tudo mais. Então, assim,
O Epstein, ele era como se fosse um informante, né? Eles tentavam ter conselhos do Epstein, porque como ele tinha muita informação, a história dele, né, envolveu aí, assim, muita experiência com muita gente. Ele era uma pessoa que, sim, além de ser inteligente, tinha muitos contatos e era uma pessoa muito influente, né, nesse meio. Então é por isso que as pessoas muitas vezes pediam conselhos para eles. Então, pessoal, o que a gente pode entender disso é que este homem aqui, ele não morreu à toa, né? Morreram com ele, ok? Porque ele sabia de muita, mas muita coisa. Só que acabou, né, que né, as informações vazadas hoje nem devem ser, acho que um terço, não devem chegar nem perto do que é o tamanho desse iceberg, né, das informações que tem aqui. Tem muita coisa que não vai ser liberado, né, nunca, mas que tá no poder das autoridades americanas hoje do governo Trump, né? Então, assim, pode ser que futuramente saia mais alguma coisa, ok? Mas o que a gente já sabe os Estados Unidos enfraquecendo essa moral, né? Porque os Estados Unidos ele tá indo com o pé no peito, o Trump tá indo com o pé no peito de muita gente, né? Então ele tá enfraquecendo essa moral, por exemplo, da Europa, né? Enfraquecendo a moral, né, das políticas esquerdistas aqui da América e tudo mais, né? Então isso faz com que eles percam força nesse bastidor de influência, de manipular dados, né, de influenciar pessoas. Faz com que eles percam muito esse poder. Então a ascensão da direita também vem muito disso, né? Vem muito disso. E graças a realmente, por isso que a gente tem que valorizar. É delicado essa questão, mas assim, o Trump sim, ele tá fazendo diferença. Ele tá fazendo diferença porque um tipo de política assim globalista não faz muito bem, pessoal. Não faz bem pra gente, assim, em termos de prosperidade, né? Pra nós. Ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Eu me chamo Paulo Vitor. Vou pedir pra você deixar o seu like, ok? Aqui no canal PV Disse. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Grande abraço.